tinha pena dos seus filhinhos pobres. Tirou a força da bexiga negra, virou em alastrim, que é uma bexiga branca e tola, quase um sarampo. Apesar disto, os homens da saúde pública vinham e levavam os doentes para o lazareto. Ali, as famílias não podiam ir visitá-los. Eles não tinham ninguém, só a visita do médico. Morriam sem ninguém saber, e quando um conseguia voltar, era mirado como um cadáver que houvesse ressuscitado. Almiro foi o primeiro dos capitães da areia que caiu com alastrim. Tô com uma coceira danada, Barandão. Parece também que estou queimando de febre. Gente, Almiro tá com bexiga, Almiro tá com bexiga. Quando Sem Pernas passou por entre os grupos, todos se afastaram. Quase o temiam tanto quanto a bexiga. O Sem Pernas tinha arranjado por aqueles dias um cachorro. Estes cercavam Almiro de longe. Apontavam as bolhas que apareciam no peito do menino. Agora tu vai pegar a bexiga na piroca, nego burro. Barandão o olhou assustado. Depois, Sem Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo. Ninguém aqui vai ficar bexinguendo só por causa desse freso. Todos o olhavam, esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto encolhido na parede. Sem Pernas falava. Vai sair daqui agorinha mesmo. A gente põe ele na rua pros mata-cachorro levar. Vai sair agora. Vai sair. Não! Vai sim. A gente não vai ficar bexigueando só por sua causa. A gente não vai chamar a polícia aqui pra não descobrir onde a gente tá. Tu vai pro bem ou vai pro mal? E vai pro inferno. Recolha suas coisas e sai. Almiro fazia que não, e seus soluços enchiam um trapiche. O negrinho Barandão tremia. Pirulito clamava que era castigo de Deus por causa dos pecados deles. Os outros não sabiam o que fazer. Sem Pernas se preparava para forçar a sua ideia. Pirulito se abraçou com um terço de Nossa Senhora e disse: Vamos rezar todo mundo. Isso é castigo de Deus por nosso pecado. Sai, sacrista! Pirulito ficou rezando em voz baixa, ainda atracado com um terço. Parecia um terço estranho. Ao fundo, Almiro soluçava e dizia que não. Pirulito rezava, os outros estavam indecisos, não sabiam o que fazer. Barandão tremia de medo, pensando que estava contagiado. Sem Pernas voltou a falar. Gente, se ele não quer sair por bem, a gente tira ele daqui na base da porrada. Não, a gente não pode ficar contagiado só por causa dele. Por amor, tira ele. Não, pelo amor de Deus, não. Isso é castigo. Cala a boca, filho de padre. Como via que os outros ainda estavam irresolutos, marchou para o lado de Almiro e estendeu o pé para lhe dar uma pancada. Bora, bexiguento. Não, você não pode fazer isso. Eu sou um do grupo. Espera a bala chegar. É castigo. Vai embora, bexiguento. Mas, neste instante, uma mão pegou e o sacudiu longe. Volta Seca se plantou entre Almiro e o Sem Pernas. O mulato levava um revólver na mão e os seus olhos fuzilavam. E como chegar perto de Almiro? O que é que tu tem a ver com isso, cangaceiro? Ele não é da polícia, ele é um dos nossos. Espera a bala chegar, ele resolve. Sem Pernas cuspiu. Tudo covarde. Volta Seca ficou diante de Almiro com o revólver na mão. Almiro soluçava e mais alto gritava quando olhava as bolhas que se estendiam pelo seu corpo. Pirulito rezava, pedia a Deus que voltasse a ser suprema bondade e não que fosse suprema justiça. Depois, Pirulito se lembrou de chamar o padre José Pedro, escapuliu pela porta do trapiche e se dirigiu à casa do padre. Mas, pelo caminho, ainda ia rezando, os olhos dilatados cheios de temor de Deus. Pedro Bala chegou acompanhado do professor e de João Grande. Voltavam de um negócio que tinham resolvido bem e comentavam o sucesso entre gargalhadas. O gato tinha ido com ele, mas não voltara. Ficara em casa de Dalva. Os três entraram no trapiche e a primeira coisa que enxergaram foi Volta Seca com o revólver. Que isso? Esse metido cangaceiro aqui não quer deixar a gente resolver as coisas. Almiro tá com a bexiga. Como foi? Eu não queria me meter, mas ele não queria ir. Tô querendo levar ele pro lazareto. Fez bem, Volta Seca. Você está mesmo com a bexiga? O negócio é fazer o que eu disse, gente. Se a gente levar pra assistência, todo mundo vai saber onde a gente se acoita. Vamos botar ele na rua pros mata-cachorro levar ele. A gente vai fazer isso, você querendo ou não. Quem é o chefe daqui? Eu ou tu? João Grande queria vencer o medo e ir para junto de Almiro também, mas o medo da bexiga era uma coisa enorme nele. Era quase maior que sua bondade. Deixa eu ver. É alastrim.
bexiga negra logo fica preta. João Grande conseguiu vencer o medo e se aproximou, mas ia com passos arrastados. Parecia violentar sua própria vontade para chegar até junto de Almiro. Foi quando entrou Pirulito acompanhado do padre José Pedro. Boa noite. Quem é o doente? Ei! É preciso levantar esse assunto. No lazareto? Sim. Tô dizendo Não, que vai faz não. muito tempo. Não vai! Por que, meu filho? Você sabe, padre. Ele é um de nós. Quando vai pra lá, ninguém volta. A gente não vai fazer isso com ele. Mas é preciso. Não, ele não vai. Mas é a lei, filho. Morrer? O padre mirou Pedro Bala com os olhos abertos. Aqueles meninos viviam a lhe dar surpresas, sempre mais adiantados em inteligências do que eles pensavam. Bem no fundo, o padre sabia que eles tinham razão. Tratar dele aqui. Mas como? Chama Dona Ninha. Mas ela não sabe tratar de ninguém. Pedro Bala ficou confuso. Passando um momento, disse: Melhor que morra aqui do que no lazareto. Vai pegar bexiga em todo mundo. A gente não pode deixar. Vai pegar bexiga em todo mundo. Tira ele. Cala a boca, desgraçado, senão eu te arrombo. Ele tem razão, Bala. Não, padre. O senhor é bom e bem sabe que nada pode ficar lá. Tudo morre. É uma miséria. Mas ele não tem casa? Tem. Almiro, ele tem sim uma casa. É que eu não quero ir pra lá. Eu fugi. Deixa, Almiro. Primeiro eu falo com a tua mãe, depois a gente te leva pra lá, você fica bem, sem ter que ir pro lazareto. E depois o padre arruma um médico pra cuidar de você, não arruma, padre? Leva sim. Pedro Bala foi à casa de Almiro. A mãe do menino ficou feito louca. Era uma lavadeira amigada com um pequeno lavrador além da cidade de Palha. Foram buscar Almiro e o padre o visitou e depois levou um médico. Mas acontece que o médico estava cavando um lugar na saúde pública e denunciou o caso de varíola. Almiro foi mesmo levado para o lazareto e o padre ficou em maus lençóis. E o padre José Pedro foi chamado à presença do cônego secretário do arcebispado. O cônego entrou. Estudou o padre uns poucos minutos. O padre o viu e beijou humildemente sua mão. Cônego, sente-se, padre, temos que conversar. Podia-se dizer que era uma voz doce, quase feminina, se não fosse um acento de decisão que a cada passo surgia nela. O padre José Pedro baixou a cabeça e esperou que o cônego falasse, e este começou. O arcebispado tem graves queixas contra o senhor, padre. O padre José Pedro quis figurar uma cara de quem não entendia, mas a malícia era superior à sua inteligência, e naquele momento ele pensava nos capitães da areia. O cônego sorriu ligeiramente. Creio que o senhor já sabe do que se trata, padre. E o padre olhou com os olhos abertos, mas logo baixou a cabeça. Só se és crianças. O pecador não pode esconder o seu pecado. Ele é visível na sua consciência. E a voz do cônego tinha perdido aquela nota de doçura. Era como uma voz de mulher, agora doce e suave. Tem-nos chegado bastante queixas. O arcebispado tem fechado os olhos da esperança de que o senhor conhecesse o seu erro e se emendasse. O cônego fez um gesto com a mão, como quem relegava para longe o incidente da viúva, e sua voz se fez doce novamente, retomando um assunto mais grave. Agora vem algo muito mais grave. O senhor foi procurar pelas autoridades. Você sabe o que fez? Sabe? Foi o caso do menino para assim? Menino com varíola, sim senhor. E você escondeu das autoridades. O padre José Pedro tinha confiança na bondade de Deus. Muitas vezes pensara que Deus aprovara o que ele estava fazendo. Agora pensava isto também. Aquele pensamento tinha enchido o coração de repente. Levantou o busto, fixou a vista no cônego. O senhor sabe que é o rosário? Pois é raro o homem que consegue voltar de lá. Quanto mais uma criança. Mandar uma criança pra lá é como cometer um assassinato. Isso não é conosco. Isso é na saúde pública. O nosso dever é respeitar as leis. Mesmo quando essas atendem a lei e a vontade de Deus? O que sabe sobre a bondade de Deus? Que grande inteligência tem para saber sobre a bondade de Deus? O demônio dominou? Eu sei que sou um padre ignorante e indigno, mas essas crianças nunca tiveram que olhar para elas. Eu tive a intenção. A intenção boa não escuta os maus atos. Compactua
Se eu estiver errado, Deus me perdoará. As boas intenções não desculpam os maus atos, mas Deus é a suprema bondade. Continuarei. Os capitães da areia talvez não deem só ladrões. E não seria uma grande alegria para Cristo? Sim, Cristo sorri. É uma figura radiosa. Obrigada, obrigada, meu Deus, obrigado. O padre ajoelhado na rua levanta as mãos para o céu, mas olha a gente que sorri e se põe de pé espantado. Salta num bonde cheio de vergonha e um homem e uma mulher comenta: Eu sou o padre bêbado. Acábado. Faz cigarro. Tu vai embora? Tu não diz a ninguém, só a bala. Tu vai pra onde? Pro lazareto. Tu não vai, Boa Vida. Por quê, mano? Tu sabe, é buraco na certa. Tu acha que eu vou ficar aqui pra pegar nos outros? A gente cuida de tu. Morria tudo. Almiro tinha casa, tá certo? Eu não tenho ninguém. Só a vida bala, os outros não precisam. Tu vai mesmo? Quando tu fizer meu retrato, tu ainda vai fazer, né? Vou, Boa Vida. Só não me faz cheio de bexiga. Os homens assim são os que têm uma estrela no lugar do coração. E quando morrem, o coração fica no céu, diz o querido de Deus, e quando o professor olha o Boa Vida aí. E numa noite que os atabaques batiam nas macumbas, numa noite de mistério da Bahia, o Molu pulou da máquina da leste brasileira e foi para o sertão de Juazeiro. A bexiga foi com ele. Boa Vida voltou magro, a roupa dançando no seu corpo. A cara agora estava toda picada. Os outros o olharam ainda com receio quando naquela noite ele entrou no trapiche. Mas o professor andou logo para ele. Ficou bom, lá? É como se entrasse dentro do caixão. É como se fosse um cemitério. Mas nada. É o que é nada. É igual a história do cemitério. Ai, gente, não deveria preocupar nada. Nada mesmo. É muito ruim. O professor olhou os braços de Boa Vida, estava todo picado da varíola. Mas no lugar do coração, o professor viu uma estrela no lugar do coração. Ninguém pode mudar o destino. É coisa de lá de cima. Um dia a gente muda o destino do pobre. Não muda, não. Dia a gente muda. Quem é tu? Frangote pra falar isso. Ele é filho do Louro. O pai dele mudou pra mudar o destino da gente. E enquanto os vizinhos discutiam o problema dos órfãos, Dora tomou o irmão pela mão e desceu para a cidade. Deixou-o sentado no banco tomando um suco. O que é que você quer? Você tem que falar com a Dona Laura. Eu queria de Margarida. Não sei que ela morreu. Você procura um emprego? Sim. Vou ver se ela arrumou algum pra você. Sim. Eu sou Dora, de Margarida. A senhora veio me prometer um emprego. E se a Dona Margarida morreu? Bexiga, tudo. De varíola? Então, eu já encontrei outra empregada. Não precisa de um menino pra fazer as compras ou entregas do seu irmão? Não tem. Filho, por favor, você poderia me dar R$2.000 aí, por favor? Pra quê? Me dê. Toma aqui. Deus te abençoe, sua vida. Ei, por favor, faça um pano aqui, porque com varíola a gente não se brinca. Zé Fuinha não estava no banco. Foi encontrado embaixo das árvores do jardim, comendo ameixas verdes. Mais uma vez deixou Zé Fuinha sozinho no jardim para ir comprar o que comer numa padaria antes que fechasse.
gastou os últimos níqueis. E novamente não encontrou Zefuinha. Depois de andar em volta do jardim, foi dar com o irmão, que espiava o jogo de gude entre dois garotos, um negro forte e um magrelo branco. Dora se juntou a eles. Ela desembrulhou os pães, deu um a Zefuinha. Os garotos a olhavam. O preto estava com fome, ela bem viu. Ofereceu do pão a eles. Ficaram os 4 comendo pão dormido, que era mais barato, em silêncio. Quando terminaram, o preto bateu as mãos uma na outra e falou: Você arranjou emprego? Agora chorava Zefuinha, brincava no chão com as bolas que os outros tinham deixado perto das árvores. O preto coçava a cabeça. O magrelo olhou para ele e depois para Dora. Uma menina, o que Bala vai dizer? O negro olhou. Evidentemente estava atarantado. O branco coçou o pescoço, espantando uma mosca. Botou a mão no ombro de Dora muito devagarinho, como se tivesse medo de tocar. Tá chorando? Não faz isso, a gente mora no trapiche. Não, é um palacete, mas é melhor que a rua. Vem. Não, deixa ela ficar. Os meninos estavam em conflito, discutindo sobre o futuro de Dora, e essa estava cada vez mais aflita. De um lado estava João Grande, professor, Zefuinha e Pedro Bala. De outro estava Boa Vida, Sem Pernas e Volta Seca. Não, eu gosto de você, filho. Não tem medo não, ninguém encosta em você. Também está machucado? Não. Teu? Sim, mas pode ficar. Amanhã ela vai embora, não quero mulher aqui. Eu posso ficar, eu ajudo, sei cozinhar. Tu disse que ninguém me machucava. Por mim ela pode ficar. Gato veio gingando o corpo e se aproximou devagar. Dora, que é, gato? Tu quer fazer uma coisa? Mirava a agulha e a linha que tinha na mão. Parecia estar diante de um problema grave. Não tinha como se arranjar. O professor parou a leitura e Gato mudou então de conversa. Tu ainda fica cego de tanto ler, professor. Se ainda fosse luz elétrica. Que é, gato? Esse troço aqui não quer entrar no rabo dessa agulha. Enfiou a linha, deu um nó numa das pontas e Gato disse para o professor. Só mulher que sabe fazer esses troços mesmo. Estendeu a mão para receber a agulha, mas Dora não a entregou. Perguntou o que é que Gato tinha que coser. Gato então mostrou seu paletó. O que tem para cozer? Professor e Gato ficaram vendo ela coser. Dora acabou o serviço. Tem algo mais? Gato alisou o cabelo cheio de brilhantina. As costas. Tem? Virou-se. A camisa estava rasgada de cima a baixo. Dora então mandou que ele se sentasse e começou a coser no corpo dele mesmo. Quando os dedos dela tocaram pela primeira vez nas costas de Gato, ele sentiu um arrepio, como quando Dalva passava as unhas crescidas e tratadas arranhando suas costas e dizendo: a gatinha arranha um gatinho. Passava como a mão de uma mãe que remendava camisas dos filhos. Não é como um arrepio de desejo, é aquela sensação de carinho bom, de segurança que lhe davam as mães de sua mãe. É como se tivesse se conservado uma criança igual a todas, porque nessa noite sua mãe voltou. Por isso, a inconsciente carícia dos cabelos loiros de Dora não excita seu desejo, mas aumenta sua felicidade, e a voz dela que diz: tá pronto. Levanta, olha Dora com os olhos agradecidos. Tu é a mãezinha da gente agora. Gato joga o paletó nas costas e sai com seu passo gingado. Dalva o estranha nessa noite. Ele estava contando uma história. João Grande estava sentado ao lado deles. E Volta Seca interrompeu. Se Lampião tivesse aí, já teria comida esse capitão no fuzil. É do balacobaco. Porreta. Macho bomba mesmo. Traz notícias de Lampião. Lampião é meu padrinho. Padrinho? Minha mãe o tornou, pois ele é macho de verdade. Tu também é valente, sabia? Parece mentira, mas tu lembra ela.
Lampião fora pegado de surpresa ao entrar numa vila. O chofer de um caminhão que o vira na estrada, com um grupo tocara para a vila e a avisaram. Dera tempo de pedirem reforços de vilas próximas e a coluna volante também veio. Quando o Lampião entrou na vila, encontrou foi muita bala pela frente, bala que ele não esperava. O tiroteio foi grande. Lampião só pôde mesmo abrir para a Caatinga, que é a sua casa. Um dos homens do grupo ficou tirado com um balaço no peito. Cortaram a cabeça dele, que foi enviada para a Bahia em trufo. Vinha a fotografia no jornal. A boca aberta, os olhos furados. Um homem segurando pela carapinha rala. Tinha cortado o pescoço a facão. Coitado dele, que judiaria. Filho de uma égua, tá na hora de eu ir. E pra onde? Pra junto de meu padrinho. Tu vai mesmo, como assim? Vou sim. E se a polícia te pegar e cortar sua cabeça? Não tenho medo, não. Tu sabe que eu quero ser padre? Que bom. Você acha que eu mereço? Deus é bom, mas sabe castigar. Por quê? Porque você não vê, a gente vive no pecado todo dia. Mas não é culpa da gente, a gente não tem ninguém. O padre José Pedro também disse isso. É bem capaz de um dia ser padre. Vai ser sim. Quer essa imagem pra você? O professor estavam sentados. Dora então chegou e ficou entre os dois. Tu ontem foi bom comigo e meu irmão. Tu devia ir embora. O professor então falou. Não, Bala, ela é como uma mãe pra nós. Eu achei que seria tentação pra todos. Tu pode ficar. Riram. O professor repetiu mais uma vez. Como uma mãe, como uma mãezinha. Tu tá gozado, hein? Tu quer dizer que tu vai pra rua com a gente? Isso mesmo. Tu endoidou. Não sei por quê. Tu não tá vendo porque tu não pode? Isso não é coisa pra menina, isso é coisa pra homem. Como se você fosse tudo uma mão, é tudo um bando de criança. Mas a gente não usa saia. Nem eu. Se a polícia te pega, pra gente não dá nada pra você. É igual. Te mete no orfanato, você não sabe nem o que. Não tem nada não. Agora eu vou com você. Eu vou mostrar pra você que eu posso ser como qualquer um. Isso não é coisa pra mulher. Você não aguenta nem um empurrão. Eu posso fazer muitas coisas. Enquanto andava para o 14, Pedro Bala pensava em Dora, no cabelo loiro que caía no pescoço, nos olhares dela. Era bonita, era igual uma noiva. Noiva, nem podia pensar nisso. Não queria que os outros do grupo se sentissem com o direito de pensar em safadezas com ela. E se ele dissesse a Dora que ela era como uma noiva para ele? Outro poderia se julgar no direito de também dizer, e então não haveria mais lei, nem direito entre os capitães da areia. Pedro Bala se recorda de que é chefe, vai tão distraído que quase esbarra com Ezequiel. É o que tu quer? Por onde eram 3 presos? Você lembra aquela surra? Você deve ter até as marcas guardadas. Podia fazer uma visita pra vocês lá. Visita? É, porque agora eu fiquei sabendo que vocês têm uma putinha lá pra todo mundo. Dá pro sua língua, Segura ele! Separa! Desperta, corneta! Sai fora! O que aconteceu com você? Foi o Ezequiel. Fez isso com você? Sim, ele mais 3. Assim mesmo porque eu caí na besteira de achar que Ezequiel vinha sozinho. A gente segue eles da próxima vez. Tu vai? Se for. Qual foi o motivo da briga? Nada não. Fala. Não, nada não. Foi por causa de mim, não foi? Tu é minha noiva. Um dia a gente se casa. Você é meu noivo. Tocando bagulho na mesa, mano. É um tal de sucesso nas festas. Faz tudo. Precisa de uma lição. Eu não vou com aquele cara. Até parece Rosa Palmeirão. Obrigada, mano. Ali, olha isso ali, vou pegar.